23 jovens estão na lista dos mais procurados pela polícia. São jovens e, apesar da pouca idade, todos esses que estão nessa listagem têm um longo histórico no crime. Jovens que se perderam pelo caminho. Apesar da pouca idade, eles são considerados bandidos perigosos, referências no mundo do crime. Um levantamento feito pelo Portal dos Procurados do Rio de Janeiro aponta que existem 23 jovens com idades entre 18 e 21 anos na lista dos mais perigosos foragidos da justiça. Latrocínios, homicídios, roubos e associação ao tráfico estão entre os principais crimes praticados por eles. A recompensa para quem tiver informações pode chegar a R$5.000. Realmente representam um perigo à sociedade. Já são pessoas treinadas, já são pessoas com hábitos e que são extremamente regressivos. Na lista está Wesley Ribeiro Pinto. O bacalhau tem só 20 anos e é acusado por 2 homicídios em março de 2018. O secretário de Defesa Civil e Ordem Urbana, Marcos Vander Silva de Oliveira, de 42 anos, e Tânia Maria da Silva Lima, diretora da Escola Municipal Jorge Aires, ambos funcionários da Prefeitura de Belford Roxo. Alexandre Carlos da Silva Júnior, mais conhecido como MC Brinquedo, também está na lista dos mais perigosos. Aos 19 anos, ele tem ligação com o tráfico de drogas na comunidade de Novo Horizonte, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Além disso, MC Brinquedo é um dos principais suspeitos da morte do agente da Polícia Rodoviária Federal, Leandro Marques Verli, de 39 anos. Ele foi morto com um tiro na nuca dentro do carro na Via Light em outubro do ano passado. Segundo especialistas, entre os 11 e 25 anos, o cérebro dos jovens e adolescentes está em formação. Nessa fase, eles agem por impulso, sem pensar nas consequências. A falta de maturidade, associada a famílias desestruturadas, distância das escolas e oferta de dinheiro fácil, é responsável pelo aumento da criminalidade entre os jovens. Um exemplo desse desvio de personalidade é Rayane Nazaré Cardoso, mais conhecida como Hello Kitty. Apesar do apelido infantil, a jovem de 19 anos, segundo a polícia, é ligada a uma das maiores facções criminosas de Niterói. Contra ela, há 2 mandados de prisão pendentes. Sempre nas operações de guerra, que se podemos chamar, ela participa. E o que se tem dela efetivo em termos de legais é um roubo armado. Nas redes sociais, Rayane aparece ao lado de traficantes, ostentando fuzis e pistolas. Um dos crimes cometidos por ela foi flagrado por uma câmera de segurança no bairro do Rocha, na zona norte do Rio. Rayane caminha com algumas peças até o balcão onde estava o comparsa. O casal levou roupas e dinheiro da loja. Entre ele ir para a escola, estudar, para depois, quando ele tiver 20 e poucos anos, arrumar um emprego, ele vai para um lugar onde ele vai receber no imediato, já vai comprar o último aparelho do celular que tem ou vai roubar. Segundo a psiquiatra, essas vidas podem ser salvas com a ajuda de políticas públicas que insiram os jovens na sociedade. É fundamental o desenvolvimento de políticas inclusivas. Por exemplo, a delinquência juvenil diminuiu em Nova York quando se começou a criar quadras de basquete que ficavam abertas à noite com treinadores. É impressionante essa citação, eu acho que ela tem muita validade. O Brasil precisa urgente de adotar uma política como essa, inclusiva, como disse a psiquiatra. Agora, impressionante a quantidade de jovens infiltrados no mundo do crime e bandidos da mais alta periculosidade. Você está vendo aí, um motorista de ambulância, ele teve a carteira de habilitação clonada. O estelionatário que cometeu esse crime estourou a pontuação desse motorista. E aí sabe o que aconteceu? Para piorar, além de ele ter que pagar mais de 20 multas, o criminoso ainda cometeu outros delitos e o verdadeiro dono da carteira ainda acabou perdendo até o trabalho dele. Um absurdo. Vamos ver essa reportagem.
Imagina essa situação comigo. Você não tem nenhuma passagem pela justiça, nunca se envolveu em crimes, está no seu trabalho. De repente, fica sabendo que tem viaturas na porta e descobre que é atrás de você que a polícia está. Pode até parecer uma história sem cabimento, mas foi exatamente isso que aconteceu com o Thiago. Havia viaturas da Polícia Civil e essas viaturas estavam lá por causa de mim, né? Eles me explicaram a situação toda. A princípio vieram para poder me levar, porque acreditavam que era eu a pessoa que estava em São Paulo cometendo esses furtos e roubos, né? Para a polícia, o Thiago havia alugado 3 carros em locadoras no estado de São Paulo e não os devolveu. Só que nos dias que esses veículos foram retirados das empresas, ele estava de plantão, trabalhando como motorista em ambulâncias na Grande Vitória. O SAMU 92, onde eu trabalho, provou, né, com documentos que provam que eu estava de plantão para a polícia, que eu estava trabalhando no dia. Com essa confusão, ele descobriu que a carteira de habilitação dele havia sido falsificada. Nunca perdi documento nenhum, entendeu? Ele fez outra assinatura, colocou uma outra foto e usou uma carcaça de carteira que é uma carteira do estado de São Paulo. Como se não bastasse, o jovem que precisa do documento para trabalhar descobriu 23 multas no nome dele. Detalhe, as infrações teriam sido cometidas fora do Espírito Santo. A pontuação na carteira chegou a 97. A habilitação foi suspensa. Ele não pode dirigir porque se ele for pego nesse período dirigindo, a carteira dele vai ser cassada, que são 2 anos, e vai ter todo o procedimento de fazer a carteira de novo no Detran. O Thiago já recorreu a todas as multas, já provou que teve o documento falsificado, mas ainda está com a carteira suspensa. O dano para ele é enorme. Isso daí me impediu de fazer várias coisas. Todas as atividades que eu exerço hoje são com a minha carteira. Trabalho com minha moto, eu trabalho hoje como home care, entendeu? E como motorista de ambulância. Agora, eu não tenho nenhum dos dois. O advogado especialista em trânsito orientou como o Thiago deve proceder para que a situação seja resolvida o mais rápido possível. Ele tem que entrar com uma ação judicial demonstrando que ele já conseguiu cancelar em outros estados essas pontuações, juntando toda essa documentação, tanto o boletim de ocorrência na Polícia Civil, entra com essa ação no juizado, pede a liminar de início, se a juíza conceder, com uma semana, no máximo 10 dias, ela manda desbloquear o prontuário dele e ele continua dirigindo normalmente. Perde o emprego, perde a carteira e ainda tem que pagar as multas. Só problema pro rapaz. Uma equipe de reportagem da Record TV foi agredida por um motorista que bateu o carro perto de uma rodoviária. Eu vou te mostrar a imagem aqui no telão. Olha só, esse foi o acidente. Esse é o motorista, visivelmente embriagado. A nossa equipe fazia a imagem do local do acidente. O motorista simplesmente puxou a câmera, ó. Pegou o nosso equipamento e jogou no chão. Vamos ver essa reportagem. Era para ser mais um registro de acidente de trânsito, mas o motorista não aceitou que nossa equipe se aproximasse. Por favor, não filmar meu carro. Não te importa? O homem partiu para cima do nosso cinegrafista, primeiro se posicionando na frente da câmera e depois empurrando o equipamento e o profissional. Nesse momento, a câmera cai e continua gravando. Enquanto isso, agentes da IPTC e o auxiliar da equipe afastam o agressor. Quando ele partiu para cima do cinegrafista, os agentes de trânsito ofereciam a ele a possibilidade de fazer o teste do bafômetro. Depois das agressões, os agentes voltaram a perguntar se o motorista queria fazer o teste no aparelho que registra se o condutor bebeu antes de dirigir, só que ele se negou. Por isso, terá que pagar uma multa e teve a carteira de habilitação recolhida. O carro dele foi levado pelo guincho. A câmera quebrou com a queda. A Brigada Militar então foi chamada para fazer um registro de dano. Com o equipamento de gravação quebrado, estas imagens foram feitas com o celular. O carro agora vai ser recolhido pelo guincho, já está posicionado ali atrás. Vai retirar o veículo envolvido nessa ocorrência. A Brigada Militar também chegou aqui.
Nossa equipe também registrou uma ocorrência na Brigada Militar, porque houve um dano no equipamento em função dessa atitude do motorista que não permitiu que o cinegrafista gravasse as imagens dele, mesmo a gente estando na rua, né, não é dentro de lugar nenhum. O acidente foi perto da rodoviária de Porto Alegre. O motorista, por algum motivo, atingiu o gradil, instalado nas proximidades do terminal de passageiros. Que absurdo, né? Um falso agente da Polícia Federal que agia aqui em São Paulo foi preso quando cometia mais um crime, só que em outro estado. Os alvos desse criminoso, presta atenção, eram comerciantes chineses. E foi justamente em uma pastelaria que o José Carlos acabou sendo descoberto. Ele pediu para a proprietária fritar 30 pastéis. Enquanto ela fritava, os comparsas invadiam a casa da mulher. Olha só. As câmeras de vídeo monitoramento de uma loja em Vitória flagraram José Carlos Cumbi dos Santos, de 52 anos, com outros 3 homens. Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, eles se preparavam para agir. José Carlos foi detido após invadir esse prédio. A casa é de uma comerciante chinesa. Nessa imagem, o suspeito aparece imobilizado no chão. Repare que ele usava a mesma camisa quando foi visto na loja em Vitória. A dona da pastelaria contou que os 4 suspeitos chegaram aqui ao estabelecimento como se fossem clientes normais. Pediram para que ela fritasse 30 pastéis, que ela podia fazer o pedido devagar, sem pressa. Essa foi a forma que eles encontraram para distrair a proprietária. Enquanto 2 ficaram no balcão da pastelaria conversando, os outros 2 comparsas tiveram acesso à residência da família, passaram por essa porta e chegaram até a casa. Só que a proprietária percebeu que tinha algo de estranho com a dupla que ficou aqui no estabelecimento. Foi aí que ela percebeu que a casa dela tinha sido invadida. Com José Carlos, a guarda encontrou todo esse material: dinheiro, celulares, relógio e bilhetes da Mega Sena. O suspeito foi trazido aqui para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Segundo a Guarda Municipal, ele tem pelo menos 4 passagens por estelionato. Os agentes informaram ainda que esse mesmo homem agia em São Paulo. Ele se passava por policial federal para coagir as vítimas. Eles são especialistas em cometer crime de chineses, né? Nos foi informado que ele costuma passar por agentes da Polícia Federal para poder coagir esses chineses para tentar tirar alguma vantagem deles. Uma motociclista foi sair de casa e foi atropelada. O motorista que atropelou a Natália, ele estava na contramão e ainda passou por cima do pé dela e ela precisou passar por uma cirurgia. Natália Cristina tira a motocicleta e fecha o portão da casa dela. Antes de sair, repare que a jovem olha para trás para ver se não está vindo nenhum outro veículo. Mas ela não anda nem 10 metros e é surpreendida por um carro em alta velocidade na contramão, que atinge a vítima. O motorista que causou o acidente foge sem prestar socorro. Alguns minutos depois, vizinhos da Natália, que escutaram o barulho da batida, socorrem a jovem. Os médicos tiveram praticamente que reconstruir o pé da jovem de 22 anos. O pezinho dela, o médico teve que juntar tudo, costurar tudo para se tornar um pé novamente, porque ficou muito feio. Teve que colocar pinos. Nossa, ela tá sofrendo demais no hospital. O pai de Natália foi até a delegacia levar as imagens para que a polícia possa identificar o criminoso. Enquanto isso, ele procura mais câmeras que possam ter flagrado a placa do carro. Ele podia ter parado pelo menos para prestar socorro para ela. Quanto mais tempo tiver passando, vai ficar pior para ela se ela não se apresentar, né? A rua onde a Natália foi atingida fica em um bairro residencial. Mesmo assim, o número de acidentes é bem frequente, porque muitos motoristas dirigem na contramão e ainda por cima não respeitam o limite de velocidade. Essa comerciante mora no bairro e abriu essa lavanderia há 2 anos. Nesse tempo, já viu vários acidentes. A senhora, ela estava alcoolizada e ela virou a esquina do jeito que ela virou, ela subiu na minha calçada e foi parar na lixeira. Eu acho que só parou mesmo porque a lixeira caiu e ela acabou parando, entendeu? Por que a pessoa faz isso, né? Atropela e tem coragem de simplesmente ignorar. Vai embora, como se nada tivesse acontecido. E tem golpe novo na praça, viu? É o golpe do troca-troca. Você paga a conta, entrega o cartão, só que recebe outro cartão parecido com o teu.
de volta. E aí, com seus dados, os bandidos fazem a festa. Vamos ver a reportagem. Fiz uma compra num vendedor ambulante com meu cartão de crédito e ele fez a troca do meu cartão sem eu perceber. A máquina dele puxou minha senha e com isso, em 40 minutos, ele gastou R$18.500 da minha conta corrente. O susto veio no momento em que Guilherme acordou. No outro dia de manhã, quando eu acordei, que eu fui olhar, eu tenho o costume de olhar o meu extrato para ver se tá tudo certo, e eu percebi todos esses gastos. Na hora de verificar os gastos com o cartão de crédito, percebeu compras que não tinha feito. No cartão de crédito ele gastou R$16.200 aproximadamente e no cartão de débito R$1.800. Isso porque ele atingiu os limites que eu tinha. Porque se tivesse mais limites, se eu tivesse mais cheque especial, teria ido até o limite. O servidor público foi mais uma vítima do golpe da troca de cartões de banco. Saiu de Brasília para assistir o jogo entre Brasil e Bolívia no estádio do Morumbi, em São Paulo, e na saída decidiu lanchar com os amigos. E na hora de pagar, teve o cartão trocado. Na hora dele me devolver o cartão, ele me devolveu o cartão de uma outra pessoa. Entendeu? Com a mesma bandeira, preto, igualzinho o cartão. E era inclusive um cartão original que ele já havia furtado antes para fazer o golpe. Então possivelmente ele vai usar do meu cartão para fazer um novo golpe, entregar o meu cartão para a pessoa e pegar o da pessoa para ele fazer novos golpes. Assim que Guilherme deixou o local, o ambulante começou a fazer compras na própria máquina. Ele, para driblar a proteção do cartão, que evita a mesma compra com o mesmo valor em uma maquineta, ele conseguiu fazer várias compras com valores parecidos. R$300, 301, R$303, 299. Para se ter ideia, no momento em que a vítima puxou o extrato bancário, percebeu que as transações aconteceram em um intervalo de menos de 1 minuto entre cada uma delas. Era um ambulante comum, ele estava inclusive com 2 filhos dele, pareciam ser filhos dele, novinhos, ajudando a vender. Inclusive eu comprei por causa disso dele. Tinha outros ambulantes em volta. Falei, não, vou ajudar o senhor ali, vou comprar dele. Não passa nada de diferente, infelizmente não. O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia e a unidade já investiga o caso. A polícia falou que infelizmente é comum. Que acontecem todos os tipos de golpe. Os meliantes, eles são muito espertos, eles têm várias variações de golpe e que esse realmente é um golpe antigo que funciona e que dá certo realmente para os meliantes. Mas algumas dicas podem evitar tanta dor de cabeça. Ficar atento ao visor da maquininha na hora da compra é uma delas. Verificar se a senha digitada está visível ou não. O certo é não aparecer os números da senha. Na hora de receber o cartão, conferir se é realmente o seu e veja se a compra foi aprovada após digitar a senha. A polícia tenta agora localizar o ambulante, que ainda pode ser preso. Guilherme não conseguiu cancelar as compras e deve agora entrar na justiça para processar o banco e tentar se livrar da dívida que não fez. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, sabe? Mas acontece. Um médico é investigado por suspeita de atender pacientes embriagado em um posto de saúde no interior de São Paulo. Pelo menos 15 pessoas foram atendidas até que alguém tivesse coragem e a sensibilidade de perceber que o médico não estava em condições para poder fazer esse atendimento. Olha que história. Na conversa gravada pelo celular, é possível notar que o médico tem dificuldades até para amarrar o cadarço do tênis. Questionado se bebeu, ele responde. Mas já faz algum tempo já. Faz horas. Com dificuldades também para falar, gaguejando, ele concorda que não tem condições de continuar atendendo. Tá, assim, acho que tranquilo, mas tranquilo. Posso ir embora daí. A dona Marina disse já ter desistido da consulta quando percebeu que o médico estava embriagado. A área estava vermelho, né? Um bafo de cachaça. O médico teria atendido aqui por 2 horas, até que uma paciente fez a denúncia.
Nesse dia, a paciente que denunciou não foi a única a ser atendida. Outras 15 pessoas estiveram no pronto atendimento. Um boletim de ocorrência foi registrado pelo vereador que fez as imagens. Ele é presidente da Comissão Especial de Saúde da Câmara. Então, primeiro eu fiquei indignado. Como um médico altamente alterado, talvez embriagado, assume o pronto atendimento, atende 15 pacientes, medica os 15 pacientes, sem o responsável da coordenação médica estar presente. No BO, o vereador também descreve que o médico estava alterado, com fala pastosa, com cheiro de álcool, além de olhos avermelhados. Diante dessa situação, a Câmara vai abrir uma investigação. A Prefeitura de Mairinque informou que solicitou que o hospital apure esses fatos. Tem que apurar mesmo, horas. É o mínimo a se fazer. 50 engradados de cervejas adulteradas foram apreendidas pela Polícia Civil. O responsável por essa fraude foi identificado agora. Os investigadores estão ouvindo testemunhas, também os donos de bares que compravam esses produtos falsificados. Os policiais registraram o momento da apreensão.